Nesta noite. De antemão, quero também trazer aqui um abraço do nosso pastor presidente, o pastor Geraldo Gonçalves, ali da igreja do Belém, um homem cordial, alegre, feliz, e é um homem que tem, irmão, uma visão de uma igreja unida. Salmo de número 133. Isso ele tem no seu coração. O comum e consolável é que os irmãos se reúnam em união. Amém? Eu quero trazer aqui um abraço para o pastor, e também estamos aqui sobre a sua ordenança, sobre também a sua liberação, que ele nos concede de estarmos aqui. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28. Quem encontrou pode dizer amém. Diz assim a palavra do Senhor: havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma grande quantidade de gravetos, e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu ou apegou-se à sorte. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada nas suas mãos, um dizia uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu nem no mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas, tendo esperado já muito, e havendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer ou de opinião, diziam uns aos outros que Paulo era um Deus. E ali, próximo daquele lugar, havia uma herdade pertencente ao príncipe daquela ilha, por nome público, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu estar de cama enfermo de febre e desinteria. Eu não sei se está na sua tradução também assim. O pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito pois isto, vieram também com eles os demais que na ilha tinham enfermidades e sararam, os quais nos distinguiram também com muitas honras, e havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Só a partear no versículo 11, diz assim: e 3 meses depois partimos num grande navio. E você diz amém? Amém. Podemos assentar em nome de Jesus, irmãos. Meus amados, confesso aos irmãos que essa mensagem já está no meu coração, e andando por alguns lugares, e eu perguntei ao Espírito Santo, desde o dia que o pastor Isaac me convidou para essa oportunidade, e orando a Deus, falei: Senhor, eu já preguei durante 3 dias seguidos esta mesma mensagem, e eu perguntei ao Senhor: é para eu pregar? Ele falou: pregue a mesma palavra. Pregue a mesma palavra. E nós temos que ser, irmãos, obedientes à voz do Espírito Santo, porque confirmando pela voz da diaconisa Antônia, lá no capítulo de número 12 do livro do Gênesis, a palavra de Deus diz que Deus fez uma promessa a Abraão. Aqui o pastor Isaac, confirmando mais uma vez que essas portas não irão se fechar. É uma promessa de Deus para a igreja.
E eu falei, Senhor, é uma confirmação que eu não posso fugir. E Deus, irmãos, Ele trabalha de algumas formas para com os seus servos. E uma das formas com que Deus trabalha na vida dos seus servos é com promessas. É com promessas. Porque as promessas de Deus, irmãos, faz com que nós o aguardássemos, faz com que nós tenhamos esperança. Lá em João, no capítulo de número 3, no versículo de número 16, ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça. Isto é promessa. É promessa com afirmação, mas tem a vida eterna. É promessa de Deus. É promessa de Deus. E a promessa que Deus faz, irmãos, não é como homem. A palavra de Deus diz que Deus, Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E diz que a mão dele não está encolhida. Porventura há alguma coisa difícil ou impossível para o nosso Deus? 1,37 de Lucas diz: porque para Deus nada. Irmãos, quando eu me apego nessa palavra, eu não vejo meia dúzia de coisas. Porque às vezes a pessoa promete uma coisa é uma coisa. Mas Deus, Ele diz tudo, tudo, tudo é possível para aquele que nele crê. Tudo é possível. E o capítulo 28 que nós lemos, irmãos, do livro de Atos, nós vamos entender que o apóstolo Paulo, ele está sob uma promessa de Deus. Uma promessa de quem? Olhe para cá, uma promessa de quem? O apóstolo Paulo, ele está sob uma promessa de Deus. Assim como eu e você estamos aqui, sim ou não? Eu estou aqui porque eu creio, irmãos, que eu sou uma promessa de Deus. E eu estou aqui cumprindo o que Deus prometeu na vida dos meus. Está se cumprindo na minha vida. E possa ser que você esteja aqui também, assim como eu, aguardando uma promessa de Deus se cumprir. Quem sabe na vida do filho, quem sabe na vida do esposo, quem sabe na vida da mãe, quem sabe na vida do neto. Mas nós estamos aqui sobre uma promessa. Estamos aqui sobre uma promessa de Deus. E pode ter certeza de uma coisa, irmãos, que Deus, Ele é fiel para cumprir. Você crê nisso? Você crê que Deus é fiel para cumprir? Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Se eu creio, irmãos, assim como a promessa está cumprindo, está se cumprindo na minha vida, eu creio que ela também irá se cumprir na vida das irmãs e dos irmãos que aqui estão. Apenas confie, irmãos. Assim como Deus, pastor Isaac, pastor Juarez, ele fez uma promessa na vida de Abraão e se cumpriu. Ele fez uma promessa na vida de Jacó e se cumpriu. Ele fez uma promessa na vida de Isaac e se cumpriu. Ele fez uma promessa na vida de José e se cumpriu. Só que você observa uma coisa, que as promessas de Deus, irmãos, muitas das vezes nós não entendemos, ou melhor, quase nunca entendemos. Porque se nós formos pegar as promessas que Deus faz na vida dos seus, Ele promete que vai fazer com que nós chegamos lá. Já eu entro no texto em que lemos. Nós observamos que o José, filho de Jacó, ele tem um sonho, aonde a lua, o sol e as estrelas se inclinavam perante ele. Observe que a promessa é muito grande. O sonho é muito grande. O sonho é muito grande. Só que para se cumprir, pastor Isaac, na vida de José, a lua se curvando, o sol se curvando e as estrelas se curvando, houve um processo. Houve um processo, irmãos, que se Deus tivesse revelado que José iria passar por aquele processo, José teria desistido. Assim é na tua e na minha vida. Irmãos, se for
aleluia, se Deus for revelar o processo, aleluia, que eu e você iremos passar nesta caminhada, enquanto eu e você estivermos no trajeto, no percurso, se Ele revelar para mim e para você, possa ser que eu e você desista do caminho. Só que a palavra de Deus diz que aquele que pôs a mão no arado e olha para trás, glória a Deus, aleluia. Porque se Deus revelar o que vai acontecer na minha e na tua vida, nesse trajeto, entre o dia da promessa e o cumprimento da promessa, irmãos, é muita coisa. Eu e você desistimos, só que a palavra de Deus diz que Ele não tem prazer. Ele não tem prazer. Glória a Jesus, aleluia. Ele não tem prazer. 32 mil. E pense numa coisa boa, pastor Isaac. Pense numa congregação com 32 mil pessoas. Juízes capítulo número 6. Tinha uma congregação de 32 mil. Só que Deus, Ele conta, irmãos, aleluia, com a quantidade. E geralmente o nosso Deus, irmãos, Ele não conta com maioria. Não. Ele conta com pessoas valentes. Ele conta com pessoas dispostas. Ele conta com pessoas que estão, irmãos, com a mão, aleluia, agarrida, que está com o olho no propósito, que está com os olhos fitos na obra dele. Deus não contou com 32 mil. Quando aquela congregação com 32 mil, pastor Isaac, aleluia, caiu na mão, aleluia, daquele homem, aleluia, Jesus. Quando caiu na mão de Gideão, que ele falou assim: 32 mil, eu parto do bacinho e vou arrebentar com os medianitas. Isso era a congregação de Gideão. Só que a congregação de Jesus, aleluia, ela tem um propósito. Aí Jesus, o próprio Deus, ele revela-se ali a Gideão e fala: Gideão, a congregação está cheia, a congregação está lotada, é muita gente nessa congregação, só que vai dar uma peneirada nela, né, pastor Guarei? Leva essa congregação para o rio. O melhor, vamos conversar. Ô Gideão, faz uma campanha. Vai ter uma campanha aqui, hein? Vai ter uma campanha aqui. E nessa campanha, Gideão, fala para ele assim: covarde não precisa nem participar. Covarde não precisa nem participar. Eles vão dar a primeira pancada. Voltou uma tancada para casa. Aí Gideão ficou todo alegre porque a congregação foi um pouco de covarde e medroso. Essa campanha é muito dura. Vai que expulsa demônio de alguém, né? Glória a Deus. Porque às vezes, irmãos, tem uns camaradas que vêm na campanha e tem que expulsar o demônio até de quem está na campanha. E é para isso mesmo que serve. Porque a palavra de Deus diz que o Filho do Homem tem poder para libertar. Amém. É salvar. Pastor Guarani possa ser até que Jesus não cure, mas ele liberta. Aleluia. Pode ser até que Jesus não cure, mas Jesus salva. Então a campanha tem propósito: curar e salvar e levar para morar no céu. Mas se não curar, pelo menos salva. E se não salvar, pelo menos leva na porta da costa para tomar juízo. Se não salvar, pelo menos na porta da costa toma juízo. Porque a igreja é assim, irmãos. O propósito é de curar, o propósito é de salvar, o propósito é de morar no céu. Mas depende aí da lapada que vir, irmão, se ele não ser salvo pelas nossas pancadas que ele levou, no mínimo para conhecer o caminho do céu. Para naquele grande dia que se abriu o livro, para você não aceitar como porque não quis, achou que a palavra era dura. O demônio foi expulso, mas você não foi salvo. A uma pancada você levou. Só que a igreja de Cristo, irmão, aleluia, é tão boa. E dá uma pancada, mas a palavra de Deus é tão boa que ela diz que Ele mesmo faz a ferida, mas Ele mesmo cura. Então Deus, até quando Ele faz a ferida, né, presbítero? Até quando Ele faz a ferida, a gente sai meio sapecado. Aleluia, mas é para a glória e para o louvor de Deus. Aleluia. Aleluia. Então, como eu falei, irmãos, a minha vida e a tua vida está baseada em uma promessa de Deus. E a palavra de Deus diz lá em João capítulo 14: eu estou indo para o Pai, mas não vos deixarei fora, enviarei outro, um Consolador. Eu irei para o Pai,
mas eu virei outra vez. E os levarei para onde eu estiver. Porque aonde eu estiver, estarás vós. Promessa de Deus. Promessa de Deus. E Deus ele fez uma promessa para o apóstolo Paulo. Nós vamos, se nós voltarmos, ou em casa você ler, lá no capítulo de número 23, a partir do versículo de número 11, o apóstolo Paulo ele tem um encontro com o Senhor, ou melhor, o próprio Senhor. Ele se revela a Paulo em visão e fala para Paulo a seguinte mensagem: ô Paulo, é imperativo, ou seja, é afirmativo, é uma promessa que você irá ter de comparecer diante de César. Aonde? Em Roma. Só que Paulo está sob julgamento, Paulo está preso, está correndo uma sentença contra Paulo, e você já vai entender o porquê que as promessas de Deus na minha e na tua vida, irmão, muitas das vezes ela é tão dolorida, porque nós não entendemos o processo. Enquanto o apóstolo Paulo, lá em Atos capítulo de número 23, onde o próprio Senhor se manifesta a Paulo e faz uma promessa, e é uma promessa afirmativa, dizendo que ele iria comparecer em Roma, ou diante do tribunal de Roma, perante César. Nós vamos observar que acontece muitos propósitos. Existe um complô, existe um motim, existe uma manifestação de algumas pessoas, aonde queria acabar com a vida do apóstolo Paulo. E acabando com a vida do apóstolo Paulo, o que Deus prometeu a Paulo não se cumpriria. Fizeram um ajuntamento de pessoas, reuniram-se para matar o apóstolo Paulo. Mas Deus é tão misericordioso, Deus é tão bondoso, e para que a promessa de Deus se cumpra na minha e na tua vida, irmãos, ainda que faça um motim, ainda que planeje o mal contra mim e a tua vida, ainda que planeje o mal para os meus e para os teus, pode ter certeza de uma coisa, que o nosso Deus, Ele sempre tem alguém para ver, para observar e para nos livrar da luta. A Bíblia diz que o sobrinho de Paulo, um dos filhos da irmã de Paulo, escutou essa trama. E Paulo, aleluia, sendo avisado desse motim, dessa conspiração, ele manda avisar até o governador que estava acontecendo alguma coisa ali, que iriam matar ele. Então tiram Paulo dali e começa-se uma jornada, uma interrogação. Muitas coisas acontecem, nós vamos observar no capítulo de número 27, aonde a promessa de Deus, ela começa a se cumprir na vida do apóstolo Paulo. Você vai ler em casa o capítulo de número 27 e você vai observar uma coisa, pastor Juarez. A Bíblia diz que Paulo foi colocado no navio, e Paulo sendo colocado no navio, ele já estava sendo preparado para que a promessa de Deus se cumprisse na vida dele. Escute isso, é muito interessante e é muito importante nós observarmos e sabermos que no plano de Deus é uma coisa, mas no meu plano e no teu plano é outra coisa. Observe que quando eu e você temos um propósito na nossa vida, muitas das vezes, na maioria das vezes, como eu falei na introdução, nós não contamos que alguns empecilhos aconteçam. É onde muitas das vezes, irmãos, as pessoas aceitam a fé no início da caminhada. Eu já escutei alguns testemunhos, irmãos, tremendo, chocante, aonde pessoas estavam prestes a morrer, porém abriu ou achou a porta de uma igreja aberta assim como essa, e os bandidos vindo para o matar, a porta estava aberta, e ele entrou dentro da igreja. Os bandidos passaram, não fizeram nenhum mal a ele, se converteu, aleluia, se converteu, aceitou Jesus e teve uma linda carreira. Ele passou pela cooperação, passou pelo diaconato, chegou ao presbitério, chegou até o evangelismo, e pense numa pessoa boa de conversa. Só irmãos que tem um porém.
na tua e na minha vida, existe alguns intempéries, existe alguma dificuldade, existe alguns obstáculos. Sabe as raposinhas, sabe as pedras de tropeço? Eles se levantam, irmãos, na minha e na tua vida. Levanta-se na vida de todos aqueles que estão dispostos a fazer a obra de Deus. Levantou-se algumas coisas na vida desse jovem. Um jovem falante, um jovem conhecedor da palavra de Deus. E por algum motivo, ele acabou se afastando da palavra do Senhor. Olhe para cá, assim como eu falei, na nossa vida, na minha e na tua vida, existe promessa de Deus. Deus faz a promessa e Ele é fiel para cumprir. Só que se você ler o capítulo de número 27, a palavra de Deus diz que quando eles embarcam no navio, o marinheiro com muita experiência e o dono do navio, eles se reúnem ali naquela embarcação e tomam uma decisão de rumarem, aleluia, para Roma. Só que o apóstolo Paulo, orando a Deus, a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor apareceu a Paulo à noite. Olha para cá, porque isso é muito sério. A palavra de Deus diz que o anjo do Senhor aparece a Paulo durante a noite e fala a Paulo em revelação: ô Paulo, fala para os marinheiros que a viagem ela vai ser incômoda, a viagem vai ter muita adversidade. Paulo, aleluia, ele fala para o marinheiro. O texto diz que o marinheiro, os marinheiros, o capitão e o dono do navio, ele acha a história de Paulo muito fictícia. Não. Por ter conhecimento de navegação e não ter conhecimento do Espírito Santo, porque tem pessoas, irmãos, que conhecem a obra, mas não conhecem o Deus da obra. Tem pessoas que querem fazer as coisas de qualquer jeito, quer fazer as coisas sem orar, quer fazer as coisas sem buscar a Deus. Os marinheiros, sem conhecer a Deus, tomaram rumo, levantaram âncora, e a Bíblia diz que pouco tempo depois, Glória a Deus, aleluia. pouco tempo depois, a obra de Deus é assim, irmãos. As coisas acontecem pouco tempo depois. Pouco tempo depois. Glória a Deus, aleluia. Pouco tempo depois. A Bíblia diz que levantou-se o vento. Levantou-se o quê? Deus fez uma promessa a Paulo. Fez ou não fez? Ele falou que ia ter vento? Deus falou que ia ter vento? Se falasse aquele povo de embarcar, se falasse que ia ter esse intempério na vossa vida, pastor Isaac, se falasse que de vez em quando ia dar aquela subida e descer, tudo que entrar nessa barca, tinha não, irmão. A senhora tinha irmã? A senhora tinha irmã? A senhora tinha irmã mais experiente? Tinha não. Se Deus fala, a gente não entra. Quando a gente vai ver, a gente já está dentro do barco, já está dentro da embarcação. E se já está dentro da embarcação, a gente vai tocando. A Bíblia diz que foi assim que Paulo fez. Paulo avisou, ninguém escutou. O vento veio ao contrário. O vento veio ao contrário para fazer o quê? Já todo o barco mesmo, né, pastor Isaac? Glória a Deus. Eu já estou no barco mesmo, irmão. No dia que tiver 2 ou 3, fala assim: rapaz, eu contava com 276, mas só tem 3. Tem dia que é assim? Eu contava com 300, mas só tem 7. Eu contava com 200, mas só tem 8. A obra de Deus é assim, irmãos, não tem número, escute isso. Tem pessoas que contam com a obra de Deus com número. Isso é muito bom. É muito bom. É muito bom números na obra de Deus. Só, irmãos, que tem muitas pessoas que na hora da adversidade, a maioria foge. Pode observar, escute isso, porque é sério demais. Pode observar. Gideão começou com 32 mil e terminou com quantos? Moisés mandou 12 espias. Mandou 12. Mandou quantos? A maioria quanto? A maioria é 10, não é? 10 trouxe um relatório que se Moisés observasse o rapaz, aí teve 2 camaradas que falou assim, porque quem fez a promessa para Abraão, que eles iam entrar na terra prometida? Quem fez a promessa foi? Agora Deus revelou que ia ter gigante na terra. Agora teve 10, que foi a maioria, que foram lá olhar e falaram: a terra é boa, realmente é boa, mas lá tem os filhos de Aná, gigante, povo baco, povo terrível. Glória a Deus, aleluia. A maioria, muitas das vezes, irmãos, escuta, a maioria, muitas das vezes, não está no projeto. E nós temos um projeto
se o pastor tivesse contado com a maioria, nós já tínhamos comprado um distrito de câncer, e não só um terreno. Se tivesse com a maioria, nós já tínhamos comprado um distrito. Para comprar um terreno, irmãos, foi uma dificuldade. Aí quando o pastor leu o relatório, mas irmãos, escuta, tem gente que fala assim, o que a mão esquerda dá, a direita não precisa ver, não, ou melhor, o que a direita faz, a esquerda não precisa da política, irmão. Glória a Deus. Isso é da política. Que maravilha, irmão, contando testemunho aqui, a palavra de Deus diz que o testemunho ele faz o quê? Edifica? Ai, ô meu pai, não anda densa para tu ver se eu não conto. Os invejosos que correm atrás. Escute isso, irmão, os invejosos que correm atrás. Você não vai contar para humilhar ninguém, mas é para ter certeza. Deus curou um homem e falou, sabe o quê? Ganhar. Deus curou um cara que ninguém dava nada nele. Deus curou um camarada, e sabe o que Deus falou? Jesus falou? Ganhar. Espalha. Para com os teus. Com grandes coisas. Com grandes. Não é coisinha de nada. Coisinha de nada para alguém, irmão. Coisinha de nada para o emprego, pastor Isaac. Até ser curado de uma febre. De pirona cura. Mas é melhor curar com oração. Sim ou não? A sogra de Pedro, ela estava enferma. E a Bíblia diz que era febre. Aí um pouquinho ali, enche um saco de pirona, que é mais que um pouquinho tem. É de pirona e amoxicilina. Nem amoxicilina não está tendo mais. Aí ele leva um saco de pirona, aí você toma logo uns 600 ml de uma vez. Mas irmãos, coisa boa é o irmão chegar lá, pôr a mão e falar, Senhor, cura essa febre, cura essa dor de cabeça, cura essa dor no pé. Aí daí é botar a irmã, ó. Isso é bom demais, irmão. Isso é bom demais. Isso é bom demais. A medicina cura. A medicina cura, mas quem tem poder é Deus. Quem tem poder é Deus. Aleluia. Coisa boa, irmãos, é quando Deus pega e usa o médico. Deus pode usar o médico. Agora Deus pega uma irmã como eu, que tem a quarta série, sem analfabeto. Aí vai orar por uma pessoa, quando pensa que não, irmão, encontra a gente está assinada na rua, fala assim, olha, irmão, sabe aquela oração? Olha, irmão, não é que no outro dia, no mesmo dia, não sai dali a sair bom. Isso não foi na gente se sentir mais que os médicos? Irmãos, quem quiser se sentir inferior, se sinta. Quem quiser se sentir inferior, se sinta. Quando eu oro que Deus cura, lá dentro de mim eu falo, Senhor, usa animais. Eu não sei se vocês pensam assim. O apóstolo Paulo ele estava sobre uma promessa de Deus, sobre uma promessa de Deus. Entra no navio, o navio segue viagem. Tem primeira coisa que levanta-se, vento ao contrário, vento forte. É coisa que eu e você nunca contamos, que o vento vem ao contrário da nossa embarcação. Nós pensamos que montamos um navio aqui e saímos do outro lado. A obra de Deus a gente pensa que é só chegar, levantar as portas e daqui a pouco tem 600, 700. E a Seara, outra congregação, eu pensei também que era assim, pastor. Eu pensei que era assim. Ainda bem que o meu Deus é tão misericordioso. Falei, não, rapaz, vai só somar. Glória a Deus. Aleluia. Irmão, está no trabalho a juntar, vai para esparramar, é 2 palitos. É assim, pastor Guarim? Glória a Jesus. Para esparramar é 2 palitos. Então nós somos, sabe o que, irmãos? Nós somos ajuntador. Glória a Deus. Nós somos ajuntador. Glória a Jesus. A palavra de Deus diz, Paulo entra, adverte os marinheiros, adverte o dono do navio, mas o vento se levanta. O apóstolo Paulo não estava contando, mas ele sabia que Paulo estava preparado, estava orando, estava buscando, estava jejuando, estava consagrando. A palavra de Deus diz que o vento se levanta. Começaram a jogar as coisas fora do navio. Começaram a perder as fazendas. E quando nós entramos para o Evangelho, irmãos, qual é a primeira coisa que a gente perde? Primeiro, não é perder, irmãos, porque perder na terra é ganhar no céu. Mas o vosso tempo já é o mesmo, pastor Isaac. O vosso tempo é o mesmo, ainda ele está aposentado. Vai aposentar com trabalho normal, mas na hora que toca o joelho, está trabalhando lá, porque nós trabalhando na rua. Terra do outro que somos, sim ou não, irmãos? E as irmãs entram em consagração aí de madrugada, eu vejo de vez em quando a minha esposa fazer cada coisa que eu falo, meu pai, tem misericórdia. Levanta, eu falo, pra quê? Quando eu penso que está aquele grupo de irmãos, eu não vejo, né? Aquele grupo de irmãos orando, um do lado, irmã. Nós temos que ter aí, por causa de ter mulher que ora. Continue assim, irmãs.
Continue assim orando, continue orando. Paulo entra no navio, ruma a Roma, com mais 275 pessoas dentro daquela embarcação. A Bíblia diz que levanta-se primeiro um vento. Aleluia, Jesus. Levanta-se um vento. Aleluia. Glória a Deus. Primeiro a Bíblia diz no versículo de número 7, do capítulo 27. E como por muitos dias navegamos vagarosamente, a gente pensa, irmãos, que a obra de Deus é voando. Não, é vagarosa, pastor. É vagarosa. Pode ler o texto do versículo 7. E como por muitos dias navegamos vagarosamente, havendo chegado, anda um pouquinho a coisa, irmãos. Tem hora que a gente abre as portas, assim, daqui a pouco está cheia. Fala, agora vai, espera um pouquinho. Espera a peneira de Deus passar. Começaram a viajar. Nós vamos ver com muita dificuldade. Nós vamos ver no versículo de número 9. Passando muito tempo, outra coisa que nós não temos, irmãos, paciência. Paciência nós não temos. E no tempo atual, parece que tudo é assim. Não está. O versículo de número 9 do capítulo 27 diz assim: e passando muito tempo, e sendo já perigosa a viagem. Se tivesse falado para aqueles homens que a viagem ia ser perigosa, eles tinham navegado? Eles tinham saído? E se falasse que ia demorar? Se falasse que ia ser vagaroso? Se falasse que o navio ia se quebrar? Escute isso. Nós, irmãos, temos que crer mais no que o nosso Deus fala. Muitas das vezes nós cremos muito mais no que os outros falam. Para de ir na igreja, para que isso? É fanatismo. Chega até a chamar a gente de fanático. Semana passada eu fui chamado de fanático na porta da minha casa. Dá para acreditar num negócio desse? Na porta da minha casa, dá vontade de você expulsar? Não dá porque é família, né, irmãos? E a gente quer chegar pertinho de Deus, né? E a gente tem que ter uma sabedoria tremenda, mais que a gente pega por aqui chega. Sabe por quê, irmão? Porque não está, veja bem, não está no mesmo propósito que eu e você estamos. Porque o meu desejo e o teu desejo é de alcançar todos os nossos, de alcançar a nossa casa. Aí com muita sabedoria, nós temos que falar, escute, o nosso Deus, Ele é um Deus misericordioso. Nós temos que chegar nele, porque todos os dias nós saímos para trabalhar, saímos para ganhar o nosso pão. E na casa de Deus, nós vimos para agradecer pelos benefícios, pela misericórdia. Nós vamos e voltamos para o nosso trabalho e não acontece nada. Louvado seja Deus por isso. E nós estamos aqui nessa noite para agradecer a Deus, porque primeiro pelo privilégio de não estarmos numa UPA, de não estarmos numa Santa Casa, de não estarmos numa UTI. Quantas pessoas queriam estar aqui? Vá fazer uma visita, irmãos, num hospital e você vê quantas pessoas querem, desejam. Só que deseja quando estar lá. Só que quando sara, acabou. Só que eu e você, nós não podemos usar, porque quem faz a obra é Deus. Apenas nós somos aqui em cima da terra mercadores da palavra. Levamos a palavra de Deus. Apenas somos instrumentos na mão de Deus. Paulo viaja, acontece tudo isso. Só que nós vamos observar o texto que li no capítulo de número 28, aqui para nós encerrarmos. A palavra de Deus diz que encalhou o navio. Quando encalha o navio, a Bíblia diz que pela manhã eles observaram uma pequena ilha, um pedaço de terra. E a Bíblia diz que, observando aquilo ali, algumas pessoas desejaram matar todos os presos. E olha quem estava entre os presos. Entre os presos estava Paulo. Observe que o navio só estava, aleluia, ainda naquela situação, porque Paulo estava dentro dele. Aqueles homens estavam sendo salvos porque Paulo estava orando por eles e tinha uma promessa de Deus sobre a vida de Paulo.
Então, muitas das vezes, irmãos, tem alguns dos nossos, isso é muito doído, mas eu tenho que falar pelo Espírito Santo, ainda estão vivos. Porque Deus tem um plano na minha e na tua vida. Porque Deus tem um plano na minha e na tua vida. E Deus não quer permitir que nenhum dos meus e nem dos teus se perca sem a promessa de Deus se cumprir na vida dele. Então continue buscando, continue orando, continue apresentando ele em oração, falando: Senhor, eu só quero morrer, Senhor, quando a promessa se cumprir na minha vida. Eu ver todos os meus na tua casa. O navio encalha. Os marinheiros têm a intenção de matar Paulo, mas a Bíblia diz que o capitão, tendo autoestima, uma grande estima por Paulo, a Bíblia diz que o capitão, querendo poupar a vida de Paulo e até a própria vida, porque se Paulo está fora daquele navio, aqueles homens tinham tudo morrido. Mas e os projetos de Deus? E a promessa de Deus? Que o anjo de Deus falou para Paulo: Paulo, fala para eles, todos os que estão aqui neste navio, nenhum deles vai morrer. Irmãos, isso é uma promessa muito boa, irmãos. Isso é uma promessa muito boa. O próprio Deus prometeu que não vai morrer nenhum dos meus, é para nós nos agarrarmos. Glória a Deus, aleluia. Só que naquela ilha acontecem algumas coisas. Louvado é o nome do Senhor, glória a Deus. Naquela ilha acontecem algumas coisas, irmãos, que acontecem na igreja. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele vendo, aleluia, chegando, sendo acolhido por aqueles homens daquela ilha, a Bíblia diz que Paulo observa alguma coisa que estava acontecendo naquela ilha. A Bíblia diz que os nativos, os povos daquela ilha, tinham feito uma grande fogueira. Fogueira serve para duas coisas, né, irmãos? Para aquecer e queimar milho, né? Passar milho, né? Passar milho, né? Vamos dizer assim. Agora escute isso. Aqui traz uma lição muito importante. Porque, irmãos, a Bíblia diz que Paulo, observando aquela fogueira, ele tem a intenção de pegar um feixe de graveto e jogar naquela fogueira. E eu entendo que aquela fogueira estava se apagando. E agora um recado para nós é o que nós não devemos fazer. Sabe o que? Deixar o fogo do Espírito se apagar. Tem muita gente, irmãos, que se você encostar perto dele, pastor Juarez, você congela. Tem pessoas que entram na igreja, irmão, olha para cá. Eu não sei, porque eu não entendo de medicina, mas eu já escutei algumas coisas a respeito de pessoas fleumáticas. Tem pessoas que é quieta, tem pessoas que ela é sossegada. Já viu aquelas pessoas que se você encostar perto dele você dorme? Tem pessoas que é assim, só que tem outras que não. Tem pessoas que na igreja ele dorme, mas se vê o São Paulo jogar, pula. Se vê o Corinthians jogar, pula. Se passar um trio elétrico, ele até balança as perninhas. Só que dentro da igreja é frio, é gelado, não dá um glória a Deus, não dá um aleluia. Tem pessoas, pastor Isaac, que eles até quando tem, sabe quando tem comício? Até quando tem comício ele se alegra, mas na casa de Deus é uma geladeira. Tome cuidado com quem você anda, sabe por quê? Porque depende do que ela falar, começa a gerar você começa a ter desejo mais para vir na casa de Deus, aonde tem fogo. Levítico diz que o sacerdote põe fogo todo dia, pela manhã e pela tarde, Sabe o que é isso, irmãos? Eu e você. Quando eu vi o pastor Juarez, quando eu vi a irmã, irmão, com esse talento, eu observei uma coisa, essa serva de Deus, que quem serve, serve. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.
A irmã foi ali, intercedeu, olhou, orou. Essas cadeiras vão estar tudo cheias, Senhor. Essas cadeiras vão estar tudo cheias, Senhor. Sabe o que é isso? É quem tem fogo. Quem tem fogo, pastor Isaac, tem desejo de ver a obra crescer. Quem tem fogo tem desejo de ver a obra crescer. Aleluia. Já foi. A Bíblia diz que Paulo, com esse gesto tão bondoso, joga lenha no fogo. Uma víbora pega-se a mão de Paulo. A Bíblia diz que a víbora pegando, algumas pessoas daquela congregação, sabe o que ficou desejando? Olha o pensamento: vai inchar e vai morrer. Tem pessoas que o desejo é de ver a congregação morrer. Só que escute isso. A Bíblia diz que Paulo, ele pegou a Bíblia e fez o quê? Jogou ela no... Levanta-se, pô de pé, que vai colocar fogo nas víboras em oração nessa noite. Nós vamos colocar fogo nessas víboras nessa noite. Aleluia. Canta, labaconte, andarabaconte, andarabacai. Vive, caia, labaconte, andarabacai. Vive, caia, labaconte, andarabacai. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta noite, ó Pai, nós te pedimos, toma nas tuas mãos, meu Pai, esta congregação. Ponha, Senhor, aleluia, fogo nas mãos dessas irmãs, Senhor, para que aonde elas, meu Pai, colocarem as mãos, se estiver enfermo, cura, se estiver doente, sara, aleluia, se estiver frio, aquece, se tiver problema em casa, vai curando. Senhor, meu Deus e meu Pai, ponha, Senhor, as servas de Deus nas tuas mãos, Senhor, aonde, meu Pai, colocarem a planta dos pés, seja, meu Pai, em toda a vida, meu Pai, que estiver com pensamento contrário, que essa obra, meu Pai, cada dia venha crescer, que essa obra, meu Pai, venha cada dia venha ter, meu Pai, fogo do Espírito Santo. Toma, Senhor, nas tuas mãos o pastor dessa igreja, toma, meu Pai, nas tuas mãos os obreiros dessa igreja, para que eles, meu Pai, coloquem as mãos, víboras sejam queimadas, demônios sejam expulsos e doenças sejam curadas. Toma, meu Pai, pastor Maria, nas tuas mãos, meu Pai, usa ele segundo a tua graça e misericórdia, para que aonde, meu Pai, coloca as mãos, o pastor da igreja, meu Pai, o pastor Isaac, coloca, meu Pai, as mãos desse homem, meu Pai, poder, da graça, meu Pai, sabedoria, para onde ele colocar, meu Pai, a planta dos pés, o teu nome, meu Pai, ia ser glorificado. Toma, Senhor, as tuas mãos, meu Pai, preferido. Pai, usa ele segundo a tua graça e misericórdia, porque essa obra, meu Pai, é tua. Pai, o Senhor comprou, o Senhor lavou, o Senhor remiu a glória e louvor do teu nome. Pai, abençoa esse trabalho, dá graça aos teus filhos e às tuas filhas. Liberta almas, Senhor, cura enfermos, Senhor, salva pecadores, salva prostituta, salva, Senhor, maconheiro, salva, meu Pai, todo tipo de homem, para que o teu nome, Senhor, nesta casa venha a ser glorificado. Assim eu te peço e agradeço no nome bendito do teu Filho amado Jesus, que vive e reina para sempre. E a igreja diz: glória a Deus, louvado seja o teu nome. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por esse momento que o Senhor concedeu, Pai. Glória a Deus. Quem entendeu a mensagem esta noite? Amém? Guarde essa palavra, leve para casa. Eu creio que o Espírito Santo de Deus vai continuar testemunhando ao seu coração. Amém? Irmão, os avisos. Segunda-feira, né? A irmã Sirene falou, o ciclo de oração vai estar ali, né? Na casa da irmã Neuza, orando e fazendo a vontade do Espírito Santo conceder. Amém? Na terça-feira tem culto de ensino aqui, né? Culto de doutrina. Na quarta-feira a gente tem uma família que pediu para que nós possamos estar indo na casa dele. Quarta-feira nós vamos estar lá, ali perto da casa da irmã Selma, né?
ela operou e graças a Deus pôs a mão e ela está bem, né? É ela, 4 filhos, né, irmão? Mora 3 e uma casada. Uma vez tinha uma menininha mesmo que ela gosta de ler Bíblia, né? Ela gosta de ler Bíblia e eu devo fazer o convite para a escola bíblica dominical, né? Na quarta-feira. Na quinta-feira aqui, né? Vai ter o pastor Renato vai estar aqui trazendo uma palavra para o coração da igreja. Amém? E no sábado oração e ensaio das irmãs, né? Oração e ensaio das irmãs lá no sábado, né? Deus quiser. E domingo, irmão, sempre o segundo domingo aí deixa um culto para agradecimento, só agradecimento. Culto de ação de graça ao Senhor, só agradecimento. E o que vai estar ministrando aqui é o nosso amigo, irmão evangelista Cosmo, né? Vai estar aqui na escola bíblica dominical, vai ficar conosco aqui, à noite vai ministrar a palavra. Amém? Algum aviso os irmãos vai passar para a igreja? Não? Eu só pensei rapidamente que era sábado não tem a festividade lá. Isso, verdade, meu irmão. Deus abençoe, irmão, me lembrado. Pastor Renato, irmão, Pastor Renato convidou toda a igreja para estar ali na igreja, reinauguração da igreja lá e reinauguração da igreja. E a igreja Ciclo de Oração e a igreja Assembleia de São Paulo da Vida está convidada. Nós vamos estar lá, né, cooperando com ele, glorificando o Todo-Poderoso. Amém? Então é isso, né, os avisos, né? O pastor Juarez também, a campanha que ele vai estar na frente dessa campanha, nessa quinta-feira não, mas na outra quinta-feira, vai começar com a campanha. Traga a gente, né? Enfermo, né? As pessoas que o pastor falou, com casamento, né? Eu creio que Deus vai operar, né? A igreja vai na quarta-feira na casa da irmandade, né? Isso é. Lá no culto. Não é pedir, é só uma orientação. Eu conversei com ela esses dias, ela comentava, ela era de outra igreja, ela saiu porque estava machucada, roupa. Então, os irmãos que não vão pregar a doutrina de boca, né? Porque ela está machucada, ela saiu de lá, vamos pregar salvação, que ela não é salvação. E as outras coisas Deus vai começar a pegar a doutrina, a pessoa já vem machucada, já está machucada, falar que é mais uma igreja. Vamos pregar, né? Salvação que é irmã, a mulher e as crianças, e as meninas adoram louvar. Amém, querido. Amém. Então, vamos esses avisos, vamos estar orando ao Senhor e agradecendo pelas bênçãos que você deu esta noite, né? Os irmãos, não sei se o pastor pode ficar um minutinho, né? Porque se os irmãos quiserem oração, né, o pastor vai estar aqui, o pastor Juarez, o pastor Evangelista, o pastor Zé, está orando para cada irmão que precisar de oração. Amém? Oremos no Senhor Jesus. Irmão, é rapidinho, depois você conversa para o culto, né? Vamos orar pela irmã Célia que está precisando de oração, ela está recuperando, né? Irmã Célia, nossa irmã, a esposa do irmão que já foi embora, já está ali sentada, já foi embora. Ela ligou para mim, está em São Paulo, foi visitar os filhos dela, está em São Paulo, mas daqui a 3 dias ela vai estar voltando já. Amém? Ore por ela, né? Quem mais, irmão, precisa de oração? Mongelinho. Amém. Da mesma forma que Deus fez na vida da minha enteada, da filha dele, como da filha da irmã Neuza, pode fazer na vida de cada irmão aqui. Amém? E nos gosta, né? Oremos no Senhor Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, mais uma vez te louvamos, glorificando e dizendo muito obrigado, Senhor Deus, por esse momento, Pai, ser tão glorioso, Pai. Que o Senhor alegrou a minha alma, Senhor, falou ao meu coração esta noite. Precisava de ouvir esta palavra, Pai. Muito obrigado, Senhor.
Abençoa cada irmão, Senhor, meu Deus. Que o Senhor, meu Deus, despeça ele em paz para o seu lar, Pai. Dê, Senhor, meu Deus, uma noite, Senhor, abençoada, uma noite, Senhor, um sono reparador. E uma semana, Senhor, debaixo das tuas mãos, protetora. Que o Senhor abençoe o seu deitar, o seu levantar, o seu trabalho, onde ele estiver, Senhor. E os seus também. Abençoe esse casal, o evangelista Antônio, a evangelista Antônio e seu filho, Pai. Abençoa ele, Pai, Senhor, cada dia mais. Direciona os seus passos, Senhor. Dá sabedoria, Pai, Senhor, direção espiritual. Para que ele possa, Senhor, meu Deus, ó Pai, trabalhar na tua obra. Abençoa o pastor Juarez, a sua esposa, cada irmão que esteve aqui esta noite, Pai. Despeça ele com tuas bênçãos, Pai, Senhor. Recalcado e transbordante. É que nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Pastor Zé, da apostólica. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o grande amor de Deus e a comunhão e as consolações do Santo Espírito estejam com toda a igreja. Toda a igreja diz: amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. E amém. O evangelista está aqui para fazer oração.